Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos iniciando agora mais uma live do Grupo Galileu e desde já eu quero desejar a paz do Senhor a todos, né? Principalmente aqueles que acompanham o grupo há um certo tempo. Eu quero também parabenizar aqui aqueles que estão nos seguindo desde o início, né? Até mesmo agora, o atual momento. E em especial eu quero mandar um abraço para duas pessoas, né? No caso seria a Diana Macedo e a comunidade, no caso, da Fazenda Telha, né? Um abraço para todos aí da comunidade da Fazenda Telha. Mando um abraço bem apertado do coração aqui do Grupo Galileu e do Pastor Alex, né? Para que vocês possam continuar abençoando muitas pessoas aí dentro dessa comunidade, uma comunidade que eu já fiz parte dela e que tem muitas pessoas boas, muitas pessoas excelentes ali naquele lugar. Quero mandar um abraço também ao pessoal de Brasília, aí, um abraço para a Beth, um abraço para toda a minha parentela aí que reside em Brasília, né? A minha sogra também, um abraço bem apertado aqui do coração. E vocês nunca devem esquecer que devemos abrir a porta para que Cristo possa entrar e que Cristo possa fazer morada em nossas vidas, né? Porque isso é uma coisa muito importante que ao longo dos anos muitos de nós passamos desapercebidos, né? Não demos oportunidade para Cristo entrar em nossos lares, apenas na igreja. E quando saímos da igreja sabemos que Cristo deve fazer parte da nossa família também. E a gente termina esquecendo de tudo isso. Uma coisa que ao longo dos anos a gente foi esquecendo, isso foi tomando conta da sociedade, e a sociedade está do jeito que está hoje em dia, né? Que ao mesmo tempo abandonou o evangelho, abandonou os bons princípios que aprenderam desde o início. Então, desde já, meus irmãos, oremos para que a gente inicie um culto abençoado, um culto que a gente possa resplandecer essa paz do nosso interior para a comunidade existente ao nosso redor. Então oremos. Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa trazer, que nós possamos ser canal de bênçãos, que nós possamos trazer alegria, trazer virtudes que são oriundas do Espírito Santo de Deus, para que possamos edificar a sociedade ao qual vivemos, pessoas que precisam ser reestruturadas, que possamos dar bons frutos e mostrar as nossas virtudes, para que possamos orar em prol dessas pessoas, mostrar para elas que dentro de nós vive o Espírito Santo de Deus, para que possamos tocar nessa pessoa, sermos elementos que possamos ser usados para curar, para abençoar, para levar o teu ID em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa entrar com providência também na cura de muitas pessoas que estão passando por um processo de luto, cura interior, cura emocional, cura daqueles que o Senhor tem um propósito ainda, que recupere desses leitos, traga vida novamente, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando de uma maneira geral a comunidade ao qual os irmãos vivem, que a paz possa resplandecer naquele lugar em nome do Senhor Jesus e que o Senhor possa permanecer e fazer morada ali naquele lugar para a honra e glória do teu nome. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir também para que o Senhor entre com providência na vida daquelas pessoas que precisam de uma mudança, que precisam de um renovo, que precisam de uma providência divina, principalmente nesse período de escassez, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar aí atuando no leito de hospitais e nos cativos, que essa praga tem prosperado, principalmente em ambientes confinados. Pai querido, Pai amado, entra com teu Espírito ali e entra com providência na cura e faz com que essas pessoas sejam curadas em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Então, irmãos, a palavra que eu venho trazer hoje, que Deus nos mostrou, está no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo que vai de 38 ao 41. Então, sigamos na palavra. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados à sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas.
Então, um saiu ao campo a apanhar erva, né? E achou uma parra brava e colheu dela a capa cheia de colossêntidas e veio a cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha, e deixou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então vocês podem ver aqui que essa palavra, você pode perguntar assim: pastor, o que é que essa palavra pode trazer nos dias atuais, né? Isso aqui é uma metáfora, mas que ao mesmo tempo a gente pode trazer alguns ensinamentos para a nossa sociedade. Que ensinamentos seriam esses? A nossa sociedade é como se fosse uma panela, né? E que ali você coloca coisas que tragam vida e que ao mesmo tempo traga morte. A morte, o preço do pecado é a morte, né? Então você também pode ser elemento de vida para as pessoas e pode ser ao mesmo tempo elemento de morte, disseminando boatos, né? E fazendo com que aquelas pessoas que estão ao seu redor te achem antipáticas. Ao invés de você ganhar a empatia das pessoas, você termina ganhando a empatia. Então, o que é que faz com isso? Aqui Eliseu mostra de uma forma para a nossa sociedade hoje que aquele homem ali, ele deu uma ordem, né? Aquele homem foi até lá ao campo para buscar um fruto, porque naquela cidade de Gilgal estava passando por uma fome e uma escassez tremenda naquela época. Então o profeta Eliseu, ele volta, se reúne com seus discípulos ali naquela sinagoga, né? E depois, passando esse período, ele pede a um dos seus discípulos que vá até o campo e colha frutos e ervas para fazer com que faça um caldo, né? Uma panelada daqueles legumes, daqueles frutos, né? Para que mate a fome daqueles discípulos. Então ele vai até lá cumprir a ordem. No momento ele questionou, ele cumpriu a ordem desde o início, foi até lá, colocou tudo aquilo que ele encontrou pela frente na sua capa e trouxe. Então quando eles começaram a fazer aquele cozido, né? Aquele panelaço lá, então todos estavam alegres, porque havia comida em abundância. Então as pessoas ali começaram a comer aquele alimento, e em algum momento ali daquela situação, alguém deles ali percebeu que havia algo ali dentro daquela panela que estava envenenado, né? Que ia trazer morte àqueles discípulos ali. Então, o que é que ele faz? Os homens começam a gritar: profeta, a morte na panela. Então eles começam a ficarem atônitos ali com a situação e sem saber o que ia fazer. Aí Eliseu logo em seguida pede para que coloque farinha, né? E aí ele termina fazendo a transformação, a mudança do conteúdo que tem ali dentro daquela panela. Então uma panela que você via, que tinha elementos que no caso estavam envenenados, agora traz vida à tona, né? Traz a mudança. Isso aqui a Bíblia cita como um milagre, né? E que trazemos para os dias atuais como que nós somos templo e moradas do Espírito Santo de Deus. Então, onde vivemos, onde moramos, nós devemos dar exemplo, exemplo de vida. Exemplo que nós somos vida e vida em abundância. Porque a Bíblia fala o quê? Que nós fomos criados para frutificar e para que esses frutos eles permaneçam e que eles possam prosperar na sociedade. E não que a gente possa ser elementos de morte, né? Fazendo com que essas pessoas se afastem e colocando mais morte, mais aflição dentro da sociedade. Mais do que mortificada que ela já está. Então o que é que eu venho mostrar com isso? A igreja na atualidade, assim como a sociedade, a nossa família, está contaminada com essas ervas que muitas vezes a gente vai
pega com determinadas amizades, com determinadas pessoas que elas pensam que está fazendo o correto, mas ao mesmo tempo vão enchendo a nossa panela com aquele veneno, aquele caldo, e vai fazendo com que a gente contamine todo mundo ali que está ao nosso redor. E depois a nossa família termina tendo trabalhos, porque às vezes a gente pensa que aquilo ali vai ser algo que vai nos edificar. E ao mesmo tempo não. Vai terminar prejudicando por inteiro, né? Que as más amizades terminam prejudicando por inteiro. E depois quem sofre é a família com isso. E você não sabe qual rumo que você vai tomar diante da situação. Dentro da igreja é a mesma coisa. Dentro da igreja, aquele elemento venenoso ali é colocado e depois quando a gente vai ver, já se apossou de tudo e a igreja já está tomada por uma heresia. E aí para a gente começar a separar isso, aí é muito difícil, meus irmãos. Por quê? Porque Cristo fala o seguinte, a igreja ela pode se arrepender a qualquer momento. Esse que bate a tua porta, né? O Senhor bate a tua porta. Mas você tem que ser humilde para poder aceitar a entrada de Cristo. Se você é uma pessoa que tem um conhecimento teológico e acha que é um semideus, jamais Deus vai entrar com providência ali na tua igreja. Jamais Deus vai entrar com providência na sociedade. Jamais Deus vai entrar com providência na tua família. Isso porque você tem que ser humilde de coração. Se arrepender dos maus caminhos. Isso não acontece só com o mundo, não. A pessoa que aceita Cristo, não. Isso acontece também com a igreja. Esse é o momento agora de arrependimento. Tem igrejas aí que devem aceitar, devem se arrepender de coração, assim como fez Josué. Nas lives anteriores que eu mostrei aqui para vocês. Que Josué foi lá, rasgou suas vestes, se arrependeu e retirou aquelas coisas ruins ali, né, que estava afligindo as leis de Deus e colocou em prática seu plano de Deus. E ele foi vitorioso logo em seguida. Então o que acontece? Nós devemos ser assim também. O que é de ruim, nós devemos tirar, desagarrar isso. Inclusive as amizades. Muitas vezes as pessoas que estão nos cercando, nós pensamos que aquelas pessoas nos dão bons conselhos. Mas só que ao mesmo tempo, essas pessoas não têm uma mente atinada a Cristo, né? Então, por mais que elas tenham boa vontade, por mais que elas sejam pessoas boas, elas terminam envenenando sua panela, por incrível que pareça. Porque essas pessoas não estavam atinadas com Cristo, meus irmãos. A mesma coisa é dentro da igreja. Hoje você vê que as igrejas, elas estão trazendo coisas do mundo para dentro da igreja, para poder saciar, satisfazer a vontade das pessoas. E quando a gente vai perceber, o Espírito Santo de Deus já não está mais presente ali dentro daquele templo. Assim como Deus fez com o templo de Salomão. Porque Deus ali mostrou que como as pessoas estavam vaidosas com aquele lugar, né? Porque ali tinha a presença de Deus, tinha todos os metais preciosos possíveis ali dentro daquele templo. Você sentia vontade de morar ali naquele lugar. Mas só que as pessoas se apegaram mais ao templo do que ao próprio Deus. Aí Deus vai lá e joga por terra o templo de Salomão. A mesma coisa são os templos atuais. Então vocês prestem muita atenção que a Bíblia fala que eis que meu povo perece pela falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento é o quê? O conhecimento bíblico, né? Para que faça com que a gente esteja atinado a Cristo. Para que um dos dons, um dos frutos do Espírito, né, seja perceptível às nossas vistas no momento que a gente perceber que aquilo ali não está nos levando para um bom caminho. Então, um dos sentidos que a gente deve ter bem aguçado é a percepção. E a percepção é algo que muitas vezes a gente não dá atenção, né? E a gente acha que fazendo as coisas conforme a vontade da nossa carne, sem ser uma pessoa que tem arrependido dos maus caminhos, continua construindo aquilo ali do jeito dela e achando que aquilo ali vai satisfazer as suas necessidades. E, no entanto, não, vai terminar prejudicando
tanto dentro da casa dela, quanto dentro da igreja e para com a sociedade. Porque você fazendo isso, as pessoas vão terminar se afastando de você. E nada para Deus fica em oculto, né? Tudo para Deus é revelado. E Deus revela. Então, a igreja está aí para isso, para melhorar o caráter, a autoestima da sociedade. E às vezes nós nos afastamos da igreja, né? Mas eu não falo essa igreja que está aí contaminando as pessoas, não. Porque a igreja somos nós. E tem a instituição social, que fazemos parte dela. Que cada um de nós fazemos parte dessa instituição. Mas o que devemos estar atentos é para essa mistura que está havendo aí hoje na atualidade, que envenenou a panela por inteiro. E a gente não sabe que rumo mais tomar. E a gente pergunta muitas vezes, onde é que Cristo está presente aí? Meu querido, você só vai ter essa percepção a partir do momento que você entrar no seu quarto de guerra, qualquer um canto aí da tua casa, em sintonia com Deus. Aí você vai ter a direção divina e vai saber o que fazer diante de situações difíceis. Inclusive para aconselhar pessoas, né? Diante dessas situações ao qual nós estamos passando. Porque Deus está começando a desmascarar todos, principalmente aqueles que estavam no oculto. Cristão verdadeiro, ele deve servir de canal de bênção. Deve oferecer para as pessoas vida e vida em abundância. E deve mostrar que Cristo cura, ele liberta e ele transforma. E se você, que faz parte da igreja local, não quiser essa mudança, então não tem como você querer uma igreja exemplar na sua localidade. Porque você deve buscar. E devemos buscar de que forma? Em oração constante, em sintonia com Deus, né? Para que Ele possa entrar com providência na sua vida, na vida da tua família. Então a parte aqui do texto mostra que a partir do momento ali que as pessoas ficaram atônitas, que as pessoas não souberam para onde ir, que achavam que havia morte na panela, que todos estavam mortos ali, Eliseu transforma através de coisas fáceis e singelas, né? Coloca ali na panela farinha. E há a transformação, há o milagre ali dentro daquela situação. Então as pessoas, em vez de ser elemento que traria morte ali naquele momento, foi elemento de vida e vida em abundância, porque todos ficaram saciados ali naquela situação. Então devemos ser esse canal de bênção, esse canal de vida, vida em abundância, fazendo com que os irmãos eles entrem cada vez mais em sintonia, fazendo com que esse canal aqui ele mostre para as pessoas por A mais B que estamos falando a verdade dentro das Escrituras. E essas pessoas estão carentes da verdade. Principalmente essas pessoas que estão nos acompanhando em comunidades distantes, na zona rural. Elas estão esperando por uma palavra que lhe traga vida e que possa mostrar para outras pessoas dentro lá da comunidade ao qual eles vivem que somos diferentes, né? Diferentes ali naquele meio, que não contribuímos para aquelas pessoas que estão fazendo mal ou estão disseminando boatos ali dentro. Então, irmãos, muito cuidado com esse tipo de situação, porque a transformação começa de nós. Nós devemos ser o renovo, a transformação, e mostrarmos isso para a sociedade. Porque a sociedade está do jeito que está hoje. Porque a igreja está decadente do jeito que está hoje. Porque nós crentes, ao longo dos anos, a gente foi permitindo que essas coisas entrassem para dentro da igreja, entrassem para dentro de nossos lares e contaminassem por inteiro. E Deus me trouxe essa palavra aqui hoje, eu disse, Senhor, como é que eu vou entregar essa palavra aqui para os irmãos? E ele falou para mim, não, eu quero que você entregue essa palavra. Que muitos estão precisando desse renovo. Muitas igrejas aí, porque a nossa vida é como se fosse uma panela, como eu havia falado. Então a igreja é uma panela, cheia do Espírito Santo de Deus, né? Traduzindo a metáfora. E nós fazemos parte dela. A partir do momento que ali dentro da igreja
começa a haver separação, que o grupinho A, o grupinho B, começa a dizer que é melhor do que o outro, Deus já começa a se distanciar daquele lugar. Então não adianta só ser apenas um local para bater cartão, um local de encontro social, não. É o local de morada do Espírito Santo. E quando nós saímos dali, daquele ambiente, o Espírito Santo também sai dali. Devemos estar presente em reunião, assim como Eliseu estava junto com os seus discípulos, para que a presença do Espírito Santo esteja avivada ali. É tanto que a profecia do Joel, na live passada, eu mostrei aqui para vocês. Eis que o Espírito de Deus derramaria em cima do povo. O povo da promessa, né? O israelita. E que Jesus, quando partiu, falou, não ficarão órfãos, né? Que recairá sobre vós o Espírito de Deus, né? O Espírito Santo de Deus recairá sobre vós. Então, ele pediu para que as pessoas ficassem aguardando ali, na Judá, em Jerusalém, para que até esse Espírito Santo de Deus chegasse e dali em diante eles fossem as quatro partes do planeta, levando o ID, né? O Evangelho de Cristo. E pelo que a gente está vendo aí hoje, não é nada disso que está acontecendo. É as pessoas puxando a sardinha para o lado A ou lado B e ninguém se entende mais com ninguém. E você pergunta, nesse meio, onde que está a verdadeira igreja de Cristo? Eu faço parte dela. Eu vou ficar em casa. Mas ficar em casa sem um ensinamento bíblico, sem um compartilhamento do Evangelho, você termina ficando uma pessoa atrasada, sem vida. Fica suscetível à contaminação. Isso é fácil acontecer. Porque você não dá atenção para as palavras, para as escrituras, principalmente quando a escritura é verdadeira, a pessoa vai ali para falar a verdade, a gente não dá atenção diante desse tipo de circunstância e mais à frente nós somos abatidos por muitas coisas que a gente achou que não tinha nada a ver e terminou contaminando a nossa família, nos abatendo, igrejas aí que membros se afastaram, porque o pastor foi acometido de adultério e outros pecados afim, porque aquela igreja foi tomada pela vaidade. Você mesmo que está aí me assistindo, se você permitir que a vaidade, que é uma coisa fácil, tome conta do seu coração, você prospera aqui nesse mundo. Mas só que ao mesmo tempo, no reino de Deus não há prosperidade. Você fica parado, você fica estático. Você deve construir sua morada aqui na terra enquanto você estiver presente aqui. Depois que passar esse período, não há mais tempo para arrependimento. E a igreja deve se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para os caminhos do Senhor. É o que o Senhor manda dizer para a igreja. E tem pessoas que estão achando que vão ser salvas. E, no entanto, Deus está batendo a porta para que haja mudança. E essas pessoas ainda não deram atenção. E não vão dar. Não vão dar porque permitiram que as coisas do mundo entrassem para dentro da igreja. E não vai adiantar você bater de frente ou eu. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer a transformação. Mas, mediante a tudo isso que está acontecendo, nós devemos tratar essas pessoas com carinho. E pedir a Deus para que abra os olhos espirituais e dê essa percepção, através de um prognóstico, que nós estamos indo para um caminho errado. Devemos ter essa atitude como discípulos de Cristo. Dizer, fulano, você não deve fazer isso. Sua igreja não deve fazer isso. Esses homens que se auto-intitulam, né, sacerdotes da atualidade, eles não vão ouvir, não vão escutar as nossas vozes. Porque eles estão cegos, né? Eles estão preocupados com coisas desse mundo, com dinheiro, com a vaidade. Então eles não vão dar atenção. E Cristo falou, para mim em sonho, que Ele ainda quer salvar muitas pessoas. Mas essas pessoas dentro da igreja, para serem salvas,
elas precisam se humilhar de coração para que Deus esteja batendo ali a sua porta e elas possam aceitar a entrada do Espírito Santo de Deus. Porque enquanto eles não fizerem isso, a igreja vai estar com a panela envenenada. E não vai ter aquela farinha, né? Porque quando a gente vai aqui traduzir a situação, a farinha colocada no tempo de Deus para poder tirar o veneno da panela, na atualidade é o quê? Cristo é o pão da vida, irmãos. E Cristo, o pão é composto de farinha. Então Cristo vem nos trazer vida. Então nós precisamos de Cristo dentro da panela da igreja, dentro da nossa sociedade, dentro de um ambiente que a gente acha que não tem mais jeito, que a prostituta não pode ser mais recuperada, que o mendigo não pode ser mais recuperado, que as pessoas tomadas pela lascívia sejam recuperadas, que estão dentro da igreja e que estão contaminando a igreja, sejam recuperadas. Então, para isso, para haver essa recuperação, tem que haver vida. Tem que haver o pão da vida, que é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Se não houver este elemento, não tem como haver mudança. Então, a mulher que antes era uma mulher arrogante, um homem arrogante, a mulher antes e o homem que era egocêntrico, agora passa a ser não mais egocêntrico, passa a ter uma mudança radical na vida dele. Então entendam muito bem isso e procurem colocar em prática, a partir de hoje, se possível, né? A partir desse exato momento. Porque Cristo está batendo a porta. E essa praga, ela não vai cessar por enquanto, não. Ela vai continuar por aí. Porque Deus quer recuperar aqueles que ainda Ele tem propósito na vida. E esses aí estão se achando o rei da cocada preta e não se arrependeram ainda. E precisam se arrepender. Uma coisa que eu quero falar para vocês. Não basta a boa oratória. Tem que ter a unção do Espírito Santo. Se você não tiver a unção do Espírito Santo, não adianta você ter boa oratória, você ter boa eloquência, que nada disso vai conquistar as pessoas. Porque quem conquista as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Malabarismo dentro da igreja não conquista. Conquista ali, para o mundo. Mas para Deus não conquista. Porque Deus quer um coração contrito e aquebrantado. E se você acha que nesse momento você não está dentro desse contexto, é melhor que você seja inserido dentro dele. Que você seja canal de bênção. Que você seja vida e vida em abundância. Para que você possa mostrar para as pessoas que você tem algo diferente para oferecer. E que aquela pessoa possa se achegar a você e possa te pedir oração, possa pedir para anteceder pela sua vida, possa pedir para anteceder pela vida da igreja, porque a igreja tem que estar antecedendo pela sociedade, a comunidade ao qual nós vivemos ali. Então sempre devemos estar pedindo para poder anteceder pela sociedade, pelas cidades, pela comunidade ao qual vivemos. E não sermos egocêntricos ao tal modo dizer que tudo é só para mim. Hoje nós vemos na teologia, na igreja contemporânea, nós vemos esse tipo de indivíduo. Que as características herdadas lá atrás pelos nossos avós, pelos nossos antepassados, isso aí foi jogado por terra. E que não passamos mais a dar atenção a esse tipo de coisa. Então as coisas do mundo, a partir do momento, e os pensamentos dessas pessoas, quando começam a tomar o nosso coração, aí a gente joga tudo por terra. E a gente não sabe mais qual o rumo que tomou, qual o sentido, a situação que a gente está tomando. Porque a gente deixou levar-se pela vaidade. E por mais que essas pessoas tenham boa vontade para te ajudar, meus irmãos, elas não estão atinidas com Deus. Então, uma pessoa atinida por Deus é aquela que a Bíblia mostra isso. A árvore boa é mostrada pelos seus frutos, né? A pessoa tem que mostrar os frutos que ela dá. E não ficar ali, recolhido ali diante da situação
e vendo diante de tudo que está acontecendo e querendo colocar mais e mais veneno dentro da panela e achando que deve morrer, disseminando boatos, fake news, amedrontando mais as pessoas que estão dentro de casa acuadas, que estão passando por um período opressivo. Então, se você é essa pessoa que fazia isso, se arrependa dos seus maus caminhos e agora começa a dirigir no caminho de Daniel, um caminho reto, o caminho que vai te levar à salvação. Igrejas estão trazendo a escuridão para dentro do próprio templo. E Deus não quer isso. Deus quer vida lá dentro. As igrejas hoje em dia estão pegando coisas do mundo, trazendo para agradar o pessoal mais jovem. Ah, eu sou jovem, eu só aceito que se for daquela maneira. Mas você quer ficar ou você quer subir com a igreja quando o Senhor Jesus vier pegar a igreja dele, a noiva dele? A noiva de Cristo tem que estar com as vestes limpas e não com as vestes sujas. Quem tiver com as vestes sujas vai ficar. Assim como Deus me mostrou. Pastores que estão em adultério, está se satisfazendo aí diante do adultério, diante de toda essa circunstância que está acontecendo aí? Vai se satisfazendo com as coisas do mundo. Porque o juízo de Deus, ele tarda, mas não falha. Pessoas que estão fornicando, pessoas que estão levando o casamento ao Deus dará no termo literal. E essas pessoas não abriram os olhos, não tiraram as escamas dos olhos ainda. Garotas dentro da igreja que já estão namorando e já estão tendo relações antes do casamento. Aí depois você quer que aquele filho gerado ali, ele seja canal de bênção ou seja canal de maldição. Então, isso que eu venho mostrar aqui para vocês nessa noite. Abra seus olhos. Cristo quer que a igreja se arrependa. Agora está no momento de arrependimento. Essa praga não vai sair daí agora. Porque Cristo ainda vai fazer um conserto aqui na terra. Os corações corruptos não estão só em Brasília, não. E nas prefeituras e nos governos locais, não. Os corações corruptos estão dentro do nosso próprio lar, às vezes que a gente não tem essa percepção. Os corações corruptos estão muitas vezes dentro da igreja. Porque a gente pensa segundo nossas próprias concupiscências, como fala o apóstolo Tiago. E tem essa vontade de ter e ter e ter, de conquistar. E esquecer do próximo, né? Do amor ao próximo. Então a igreja tem que resgatar o primeiro amor. E para ser resgatado o primeiro amor, devemos mostrar isso para as pessoas. Devemos ser como atalaias, como canal de bênçãos. Não dê ouvidos para essas pregações que vocês ouvem aí, procurando mostrar por A mais B, que eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não, a pregação tem que estar na palavra, meus irmãos. A pregação genuína que Cristo nos deixou tem que estar na palavra. Se qualquer pessoa, qualquer um teólogo mostrar algo que seja de diferente, o Apocalipse é anátema, vai a desgraça sobre você e sobre sua família. Então eu tenho que mostrar para as pessoas a palavra propriamente dita, a palavra verdadeira, e não ficar com malabarismo. Senão eu comprometo, além de contaminar minha vida com esse veneno que Eliseu mostrou aqui, eu contamino a igreja das pessoas que estão me assistindo, a vida das pessoas que estão me assistindo e aos que estão ao redor da sociedade em que eu vivo. Então precisamos ficar atentos para isso. Porque Cristo está para voltar. E Ele quer pegar uma igreja limpa, que seja avivada e que viva no Espírito. E se você não se arrepender e a própria igreja não se arrepender enquanto há tempo, aí, meu amigo, aí, meu irmão, já vai ser tarde. Não sobrará mais. Seu apadrinhamento dentro da sua família não vai te ajudar mais em nada. Os seus pastores, por mais que eles tenham carinho por você, eles não vão te ajudar em nada. Então já está tudo se corrompendo. As profecias já estão se cumprindo.
Não adianta dizer, ah não, que o novo momento vai começar. O novo momento que vai começar é o arrependimento. Está na hora do arrependimento. Porque aqueles que ficarem na grande, ficarem aqui na terra e ficarem suscetíveis à grande tribulação, aí, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda, meus irmãos. Aí já vai ser tarde para tudo. Então, você que está aí vendo do outro lado, você que está destruído de coração, que não sabe qual o rumo que você vai tomar da sua vida, meu irmão, esteja aqui acompanhando as nossas lives todos os domingos. Coloque aqui no e-mail da igreja que tem aí na nossa página, através do Message, para que a gente possa interceder pela sua vida, que você não venha cometer loucura, para que nas suas dúvidas, como tiveram pessoas durante ao longo da semana procuraram tirar dúvidas teológicas, a gente possa esclarecer, trazer a verdade para você, para que você não seja atingido por essas falsas profecias, para que você sirva como canal de bênção. E você é canal de bênção, você é templo e morada do Espírito Santo. Então, irmãos, eu termino aqui essa live, que vocês fiquem com Deus, Jesus te abençoe, e vamos finalizar com a oração para que Deus possa atuar de maneira resplandecedora na vida de vocês, na comunidade que vocês vivem. É hora de mudança, é hora de renovo e de pregar o Evangelho. Oremos. Pai querido, Pai amado, eu venho pedir por todas essas pessoas aqui, Pai, para que elas possam levar o verdadeiro Espírito Santo de Deus, elas possam divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo, para que isso possa tocar cada vez mais e mais pessoas aqui na face dessa terra, para que possamos ser pessoas aconselhadoras, pessoas que possamos chegar em leitos de hospitais, possamos orar pelos enfermos, possamos quebrar cativos, principalmente aqueles que estão mergulhados no caminhão das drogas, aqueles que estão metidos com a bruxaria, com a feitiçaria, que o Senhor venha resgatar essas vidas em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão com o coração ainda gelado, coração de pedra, que o Senhor possa quebrantar e transformar em um coração de carne. Pai querido, Pai amado, libera o perdão, faz com que eu seja uma pessoa cada vez mais atalaia de Ti aqui na face dessa terra. Que o Senhor faça com que nós amemos o nosso próximo como a Ti mesmo, em nome do Senhor Jesus, para que não falamos isso da boca para fora. Que o Senhor possa aí estar entrando nesses lares em nome do Senhor Jesus, através das nossas orações, através dos nossos louvores, possa edificar o nosso lar, edificar a nossa sociedade, edificar a nossa igreja em nome do Senhor Jesus. Quebra esse espírito de amarração, joga por terra esse espírito da iniquidade em nome do Senhor Jesus. Aquebranta o coração dessa pessoa em nome do Senhor Jesus. Retira esse espírito da prostituição em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor faça com que essa pessoa seja recuperada dessa depressão em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor faça com que essa pessoa seja recuperada do caminho das drogas em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que anda fazendo feitiçaria e bruxaria, que o Senhor possa estar ali tomando partido e que haja nesse momento agora em nome do Senhor Jesus, quebrando todas essas barreiras, essas pessoas que estão aí na beira de cemitérios fazendo macumba em prol de pessoas até mesmo que são cristãs, que o Senhor possa jogar por terra agora em nome do Senhor Jesus toda essa entidade, esse espírito maligno do mal, para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor Jesus dê uma semana abençoada, repleta de alegrias, que o Senhor possa estar livrando do homem mau, da bala perdida, do homicida, do migrador, do devorador de suas vidas. Fica com Deus, que Jesus abençoe. Amém, amém.